Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo de número 15. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre a morte de Saul e de Jonatas. A morte de Saul e de Jonatas. Ou seja, Deus já tinha alertado a Saul que o tinha rejeitado. E Deus não tinha aprovado as atitudes de Saul. E assim o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e agora está com Davi. E Davi do outro lado também foi rejeitado pelos seus inimigos e eles não quiseram que Davi estivesse com ele nessa batalha. Então Davi voltou para casa. Aconteceu que a sua família, a família dos seus soldados foram todos levados cativos. E assim Davi vai de encontro à sua família, resgata a sua família e traz de volta. Mas hoje nós vamos estudar 2 Samuel capítulo 1. Vamos ver como que Davi recebe a notícia da morte de Saul e da morte do seu melhor amigo, de alguém o qual ele o amava. E nós vamos ver uma amizade verdadeira de Davi para com Jonatas. Vamos estar lendo capítulo 1, versículo de 1 a 10, que nos diz o seguinte: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já há 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi isso? Como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Olha só a notícia que o rapaz vai trazer para Davi. Meus irmãos, você lembra dos estudos passados? No qual Davi teve as oportunidades para matar Saul, porém ele dizia: não vou tocar no ungido do Senhor. Não posso fazer tal coisa, longe de mim fazer isso. E agora ele recebe a visita de um rapaz. E esse rapaz, ele chega até Davi. Davi pergunta: de onde você está vindo? E ele diz: estou vindo do arraial de Israel. E o que aconteceu lá? Aconteceu que os inimigos vieram contra Israel e os venceram. Saul e Jonatas, seus filhos, são mortos, então eu fugi. Então Davi vai apertar aquele homem e vai dizer: como é que você sabe dessas coisas? Como é que você sabe que é Saul e Jonatas? Então aquele homem disse: olha, quando eu cheguei lá, no caminho ali, vindo pelo monte Gilboa, me deparei com Saul e ele estava debruçado sobre a sua lança. Então ele, olhando para trás, ele me viu e me chamou. E eu disse: eis-me aqui. E agora Saul vai dizer: lança sobre mim, me mate, porque eu estou sendo vencido pela cãibra, está me doendo muito. Porém eu ainda estou forte ainda. Eu ainda consigo respirar, ainda consigo viver. E eu sei que isso não vai me matar, eu vou sofrer mais ainda.
Então aquele homem vai dizer a Davi: então eu fiz o que ele mandou. Eu lancei sobre ele, eu o matei, peguei a coroa, o bracelete estava com ele e vim trazer aqui para o meu senhor. E aquela notícia para Davi não vai ser agradável. Quando Davi ele ouve acerca que Jonatas e Saul estavam mortos, Davi se entristece. Mas Davi também se entristece pela notícia que aquele rapaz trouxe. Ou seja, se Davi não atentou contra a vida de Saul, se Davi não fez nada contra Saul, imagina uma pessoa que não é do povo de Israel. Então a reação de Davi é, primeiramente, ele chora amargamente pela vida de Jonatas e Saul e pelo povo de Israel. E todos os seus soldados com ele também prantearam a Jonatas, Saul e todo o povo de Israel que pereceram ali naquela batalha. Porém Davi vai dizer a um dos seus moços: olha, é para você pegar a espada e arremeter contra ele, porque Davi estava dizendo para aquele homem: como podes tu se lançar contra o ungido do Senhor, matar o ungido do Senhor, você que é de outro povo, você que é estrangeiro? Então Davi faz com que o seu servo lance sobre aquele homem e tire a vida dele, e aquele homem morreu. Versículo de número 17 a 27 diz: pranteou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestias de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes. O lamento de Davi por Jonatas e por Saul. Olha só, meus queridos, o que essa história nos causa. Nós vemos aí que agora Davi, ele se lamenta por Jonatas e por Saul, e ele vai dizer palavras bonitas ali acerca da vida de Jonatas e de Saul. Mesmo tendo a inimizade com Saul, Davi, ele não olha para o que aconteceu, mas ele olha para o ungido do Senhor, alguém que Deus o colocou ali, e ainda fala ali palavras bonitas. Mas eu queria aqui chamar a atenção a você a amizade de Davi com Jonatas. Olha só que amizade verdadeira. Davi vai dizer que o amava. Davi está dizendo que o seu amor ultrapassava o amor de mulher. Ou seja, ele amava tanto a Jonatas e Jonatas amava tanto a ele, que o amor de um homem com uma mulher ultrapassava isso aí, esse amor. Ele está dizendo o seguinte, que não havia palavras, que não havia meios para decifrar o quanto os dois tinham uma verdadeira amizade, um amor verdadeiro. A ponto de Jonatas se sacrificar várias vezes por Davi. A ponto de Jonatas ajudar Davi muitas vezes a escapar do seu próprio pai. Jonatas fazia de tudo por Davi. Quando Davi está em perseguição, quando Davi está sendo humilhado, Jonatas saía da sua terra e ia até o encontro de Davi. E ali faziam uma aliança. E ali diziam um para o outro: nunca a bondade do Senhor nos aparta, não aparta da minha família e da sua.
Oh, meus queridos, como precisamos de amizades verdadeiras. Vivemos num mundo hoje que amigos de verdade não se pode mais contar nos dedos. Antigamente a gente tinha que contar nos dedos porque eram poucos, mas agora não se conta mais nos dedos. Porque os cristãos, principalmente, eles olham para amizades como algo, como coisas, como acontecimentos. E precisamos olhar para as amizades não com circunstâncias, não com coisas, não com acontecimentos. Precisamos olhar para amizades como a amizade de Jonatas e Davi, com um amor verdadeiro. Ou seja, independente do que a pessoa faça, continua sendo um amigo verdadeiro para ela. Continue lutando por ela. Continue acreditando que Deus ele pode intervir na situação. Independente do que aconteça, às vezes o amigo trai, às vezes o amigo vira as costas, às vezes o amigo ele desfaz de você. Mas você, como um verdadeiro amigo, você precisa olhar para essas pessoas que te deram as costas, que te traíram, que falam mal de você. Você precisa olhar com o amor de Cristo em seu coração. Eu sou o seu amigo, independente das decisões que você toma, independente se você não quer mais falar comigo, independente se você não se agrada mais da minha pessoa, eu continuo sendo seu amigo verdadeiro. Eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando que há um Deus lá em cima que pode mudar essa situação. Hoje não precisamos contar nos dedos, é difícil achar amigos assim. Mas seja você amigo verdadeiro das pessoas, para que você, independente do que ela faça, você continue tentando ajudar. Muitas das vezes você vai falar palavras duras, muitas das vezes você vai ter que ser duro por amor à pessoa. Ela não compreende ainda o que você está fazendo, ela não te aceita dessa forma porque ela só quer o lado bom. Mas um dia ela vai entender que você queria o melhor para ela. Um dia em Cristo Jesus, se você falar em Cristo, se você viver em Cristo, um dia essa pessoa, ela vai cair na real e vai ver o quanto ela perdeu e vai ver o quanto ela se afastou de alguém que verdadeiramente era um amigo de verdade. Olha aqui, Jonatas e Davi. Uma amizade que ultrapassava o amor de mulher. Uma amizade verdadeira, que muitos têm usado essa amizade também para a homossexualidade, para aprovar a homossexualidade. Ora nenhuma a Bíblia está dizendo que Davi e Jonas tiveram relações. Ora nenhuma a Bíblia está dizendo que os dois eram namorados. Assim como as pessoas estão dizendo, essas pessoas vão responder diante de Deus por essa blasfêmia contra as Escrituras, e assim elas um dia vão prestar conta diante do Senhor. Deus não aprova a homossexualidade, mas Deus muda a pessoa, Deus transforma. Eu não rejeito, eu não discrimino as pessoas que querem viver da forma que ela acha melhor. Mas porém não ponha palavras na Bíblia, não ponha coisas na mente das pessoas para aprovar o que fazem de errado. Entendeu? Ou seja, isso aí nós não aprovamos, mas amamos as pessoas e lutamos por ela e oramos para que Deus a mude. Esse foi o estudo de hoje, meus queridos. Uma notícia triste para Davi. Uma notícia que chegou e abalou o coração de Davi. Uma notícia que o fez prantear e sentir raiva ao mesmo tempo daquele que trouxe essa notícia. Então nós aprendemos no estudo de hoje que Davi, ele tem sentimentos, que Davi é um amigo verdadeiro e que Davi, ele lembrou-se de Jonatas e Saul e pranteou juntamente com seu soldado. Precisamos lembrar dos nossos irmãos. Os irmãos aqui perto, os irmãos de longe, os missionários, precisamos orar por eles e chorar com eles nas suas perdas. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.